Resgate Editora apresenta A Segunda Vinda de Cristo, um livro de Luz Seckler. Lição 6: Os sinais da segunda vinda. Desde que nos baseamos nas Escrituras para responder às perguntas sobre nossa fé, também usaremos passagens bíblicas em relação aos sinais que nos aproximam da segunda vinda de Cristo. A Bíblia é a única fonte confiável de informações sobre a segunda vinda, e é importante mencionar que certas advertências ou profecias eram exclusivas para os apóstolos. Outras se referem à queda de Jerusalém em 70 d.C., e a maioria está relacionada à segunda vinda e é direcionada a nós. Pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24 versículo 5, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Mateus capítulo 24 versículo 11. O Novo Testamento é, sem dúvida, a base de nossa fé, e usaremos esse documento para responder às perguntas sobre a segunda vinda de Cristo. Reiteramos que o pouco que a Bíblia diz é tudo o que sabemos sobre a profecia da segunda vinda de Cristo e que agora desejamos compartilhar. É importante mencionar que algumas das instruções parecem ter sido exclusivas aos apóstolos e outras já foram cumpridas porque estavam relacionadas à queda de Jerusalém e do templo. Isso frequentemente causa grande confusão. Como já mencionamos, algumas advertências de Cristo em seus evangelhos estão relacionadas à queda de Jerusalém e do templo. No entanto, muitas outras coisas dizem respeito à segunda vinda de Cristo. Abaixo, apresentamos o que cremos. Além disso, tudo mais é mera especulação dos autores de livros sobre esse tema. Observe a admoestação de Cristo. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou, ali está ele, não acreditem. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou, ali está ele dentro da casa, não acreditem. Mateus capítulo 24 versículo 23 até o versículo 26. Jesus lhes disse, cuidado que ninguém os engane. Muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Marcos capítulo 13 versículo 5 até o versículo 6. Pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão sinais e maravilhas para, se possível, enganar os eleitos. Marcos capítulo 13 versículo 22. Ele respondeu, cuidado para não serem enganados. Pois muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não o sigam. Lucas capítulo 21 versículo 8. Haverá guerras, revoluções e conflitos entre as nações. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Mateus capítulo 24 versículo 6. Quando ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e fomes. Essas coisas são o início das dores. Marcos capítulo 13 versículo 7 até o versículo 8. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Lucas capítulo 21 versículo 9. 2. Haverá fomes, terremotos e epidemias. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Mateus capítulo 24 versículo 7. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá terremotos em vários lugares e também fomes. Essas coisas são o início das dores. Marcos capítulo 13 versículo 8b. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Lucas capítulo 21 versículo 11. 3. Haverá perseguições generalizadas contra os cristãos. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Mateus capítulo 24 versículo 9. Fiquem atentos, pois vocês serão entregues aos tribunais e serão açoitados nas sinagogas. Por minha causa vocês serão levados à presença de governadores e reis, como testemunho a eles. Marcos capítulo 13 versículo 9. Sempre que forem presos e levados a julgamento, não fiquem preocupados com o que vão dizer. Digam tão somente o que lhes for dado naquela hora, pois não serão vocês que falarão, mas o Espírito Santo. Marcos capítulo 13 versículo 11. Mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês.
Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho, mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão para se defender, pois eu lhes darei palavras e sabedoria a que nenhum dos seus adversários será capaz de resistir ou contradizer. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. É perseverando que vocês obterão a vida. Lucas capítulo 21 versículo 12 até o versículo 19. 4. Surgirá uma grande rebelião ou apostasia. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Mateus capítulo 24 versículo 10. Não deixem que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia virá a apostasia e então será revelado o homem do pecado, o filho da perdição, segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículo 3. 5. Aumentarão tanto as traições como o ódio. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Mateus capítulo 24 versículo 10b. O irmão trairá seu próprio irmão, entregando-o à morte, e o mesmo fará o pai a seu filho. Filhos se rebelarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por minha causa, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Marcos capítulo 13 versículo 12 até o versículo 13. Vocês serão traídos até por pais, irmãos, parentes e amigos, e eles entregarão alguns de vocês à morte. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Lucas capítulo 21 versículo 16 até o versículo 17. 6. Diminuirá o amor. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mateus capítulo 24 versículo 12. 7. Todas as nações ouvirão o evangelho, e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Mateus capítulo 24 versículo 14. E é necessário que antes o evangelho seja pregado a todas as nações. Marcos capítulo 13 versículo 10. 8. A identificação do desprezível anticristo. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê, entenda. Mateus capítulo 24 versículo 15. Então será revelado o perverso, o anticristo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação de sua vinda. A vinda desse perverso é segundo a ação de Satanás com todo o poder, com sinais e com maravilhas enganadoras. Ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Segundo Tessalonicenses capítulo 2 versículo 8 até o versículo 10. Em minha visão à noite, vi ainda um quarto animal, aterrorizante, assustador e muito poderoso. Tinha grandes dentes de ferro, com os quais despedaçava e devorava suas vítimas, e pisoteava tudo o que sobrava. Era diferente de todos os animais anteriores e tinha 10 chifres. Enquanto eu considerava os chifres, vi outro chifre pequeno, que surgiu entre eles, e 3 dos primeiros chifres foram arrancados para dar lugar a ele. Esse chifre possuía olhos como os olhos de um homem e uma boca que falava com arrogância. Daniel capítulo 7 versículo 7 até o versículo 8. Os 10 chifres são 10 reis que sairão desse reino. Depois deles um outro rei se levantará, e será diferente dos primeiros reis. Ele falará contra o Altíssimo, oprimirá os seus santos e tentará mudar os tempos e as leis. Os santos serão entregues nas mãos dele por um tempo, tempos e meio tempo. Daniel capítulo 7 versículo 24 até o versículo 25. Ler também o capítulo 8 de Daniel. 10. Surgirão na terra uma grande angústia, guerras e conflitos em Israel. Quando virem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua devastação está próxima. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes, os que estiverem na cidade saiam, e os que estiverem no campo não entrem na cidade. Pois esses são os dias da vingança, em cumprimento de tudo o que foi escrito. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando! Haverá grande aflição na terra e ira contra este povo. Cairão pela espada e serão levados como prisioneiros para todas as nações. Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos deles se cumpram. Lucas capítulo 21 versículo 20 até o versículo 24. Ler também Daniel 9, 11. Surgirão grandes sinais nos céus. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Mateus capítulo 24 versículo 29. Mas naqueles dias após aquela tribulação,
O sol escurecerá e a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu e os poderes celestes serão abalados. Marcos capítulo 13 versículo 24 até o versículo 25. Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Lucas capítulo 21 versículo 25. 12. Sofreremos a zombaria dos incrédulos. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Segundo Pedro capítulo 3 versículo 3 até o versículo 4. 13. A perversidade será generalizada. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando seu poder. Afaste-se desses também. Segundo Timóteo capítulo 3 versículo 1 até o versículo 5. 14. O sofrimento aumentará. Haverá grandes sofrimentos na terra, algo jamais visto. Em Daniel 9, 25 e 27 lemos sobre um período de sofrimento de 7 anos. E os últimos 3,5 anos são conhecidos como a Grande Tribulação, porque existirá um grande sofrimento como nunca houve desde o início do mundo até agora, nem existirá jamais. Se os dias não forem mais curtos, ninguém sobreviverá, mas por causa dos eleitos serão mais curtos. Marcos capítulo 13 e Daniel capítulo 9 versículo 25 até o versículo 27. Porque aqueles serão dias de tribulação como nunca houve desde que Deus criou o mundo até agora, nem jamais haverá. Se o Senhor não tivesse abreviado tais dias, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos eleitos por ele escolhidos, ele os abreviou. Marcos capítulo 13 versículo 19 até o versículo 20. Naquela ocasião Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Daniel capítulo 12 versículo 1. Apareceu no céu um sinal extraordinário. Uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de dor, pois estava para dar à luz. Então apareceu no céu outro sinal. Um enorme dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, tendo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo 1/3 das estrelas, lançando-as na terra. O dragão colocou-se diante da mulher que estava para dar à luz, para devorar o seu filho quando nascesse. Ela deu à luz um filho, um homem, que governará todas as nações com cetro de ferro. Seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem durante 1260 dias. Apocalipse capítulo 12 versículo 1 até o versículo 6. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Apocalipse capítulo 12 versículo 9. Ler também Daniel 9, 15. Ao cumprir todas estas profecias, Jesus voltará. Aleluia! Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Lucas capítulo 21 versículo 27. 16. Jesus Cristo instruiu que devemos estar alertas a estes sinais. Ele lhes contou esta parábola: observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem estas coisas acontecendo, saibam que o reino de Deus está próximo. Lucas capítulo 21 versículo 29 até o versículo 31. Resgate Editora e você, juntos nessa missão. Conheça esse título e outros no site www.resgatelivros.com.